E aí, meus amigos, estamos aqui na Escola dos 40 para mais um vídeo, mais uma reflexão. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que fazer quando não sabe o que fazer? Tá aí uma pergunta que você sempre faz, mas dificilmente você consegue entender. O que fazer quando não sabe o que fazer? Nada. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que havia um rei chamado Josafá. Esse rei Josafá, ele estava no comando de Israel, e a Bíblia vai dizer que havia 3 reinos vindo contra ele. Os moradores da montanha de Seir, os amorreus e os amonitas. Esses 3 reis vieram com um exército 4 vezes maiores do que o exército do rei Josafá. E ele realmente não tinha possibilidade de vencer aquela batalha. E aí ele chegou e orou a Deus. E disse: Deus, vem uma grande multidão contra mim. E em mim não há força para lutar. A Bíblia diz que Deus virou para Josafá e disse: Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento que vou te dar. Ou seja, Deus mandou Josafá parar e disse para ele: coloca os músicos para adorar. Josafá colocou todo mundo de pé, os músicos para adorar. E na noite seguinte, daquele dia, um anjo de Deus matou 185 mil soldados, só valente, e dizimou todos os exércitos. A Bíblia diz que, na verdade, eles estavam pelejando contra Josafá. Só que Josafá entendeu que a peleja não era contra ele. O próprio Deus disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento. É interessante que Josafá ficou aguardando o livramento de Deus. Quando ele aguarda o livramento... desculpe, falei que o anjo matou 185 mil. Não foi nessa peleja. Desculpa. A verdade é que o texto diz que os moradores da montanha de Seir, os amorreus, os amonitas, olharam um para o outro. Daqui a pouco ficou um começou a lutar contra o outro. Daqui a pouco todo o exército foi dizimado. A verdade é que os 185 mil foram no caso de Ezequias. Desculpa aí. Vamos seguir. Então, o exército foi dizimado. Josafá guardou. Agora deixa eu te falar uma coisa. Josafá não sabia o que fazer. Número 1, o que ele fez? Orou a Deus. Se você não sabe o que fazer, faça nada. Ore a Deus. É difícil? É. Porque o salmista do Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esperar não é fácil para ninguém. Ter paciência, então, é um desafio muito maior. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não sabe o que fazer, é melhor ficar parado do que fazer e de repente se decepcionar pela atitude que você fez. E muitos de nós às vezes estamos decepcionados, frustrados, porque quando não tinham o que fazer, nós achamos que tinha que dar um jeitinho. A palavra de Deus diz em Gênesis que Abraão, ele teve Sara como mulher. E Deus havia feito uma promessa dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O tempo se passou e ele não teve filho nenhum. E ele tentou dar um jeitinho. Arranjou uma serva e teve filho, Ismael. A Bíblia diz que Ismael se levantou como oposição à casa de Abraão, mesmo sendo descendente da mesma família, porque não era o filho da promessa. E até hoje nós vemos os descendentes de Ismael pelejando contra os descendentes de Isaac. Ou seja, quando não sabe o que fazer, não dê jeitinho. Não adianta. O jeitinho sempre é pior do que aguardar. Eu sei que a espera, ela realmente desgasta.
A espera traz para nós uma questão ligada diretamente ao interior meu e seu. É muito difícil esperar. Por exemplo, eu costumo ver pessoas dizerem assim: Deus tem algo na tua vida e tem pressa. Primeiro, Deus não tem pressa para nada. A Bíblia diz em Eclesiastes: há tempo para tudo. Deus tem tempo para tudo determinado debaixo do céu. Não adianta você achar que Deus tem pressa, que isso não é verdade. Deus sabe o que faz, na hora que faz, quando faz e com quem faz. E Deus não erra. Eu erro, você também erra. Deus jamais errou. Ele conhece o tempo, as estações, e Ele determinou cada dia, para cada mês do ano, para cada época. Essa é uma determinação de Deus. Por isso, quando não sabe o que fazer, faça nada, porque as consequências podem ser muito duras. E se você de fato fizer, você não tem como reclamar. A princípio, reclamar já não é uma coisa boa, mas quando você reclama com um pouco de razão, como Ezequias, que estava para morrer e disse: Deus, eu trouxe teu povo para adorar. Eu trouxe teu povo para verdadeiramente voltar para o Senhor. E agora eu vou morrer. A Bíblia diz que Deus deu mais 15 anos para Ezequias, porque viu que ele realmente tinha sido, né, um bom rei. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa nesse dia. Quando não sabe o que fazer, não faça nada. Parai e vê o livramento de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê graça. E que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. É isso.